Como o Juan falou, a gente está na série de mensagens, o Sermão do Monte. Eu gostaria de pedir para que vocês abrissem, por favor, em Mateus 5, a partir do 38. Mateus 5, a partir do 38. Nós vamos ler até o 38. E eu queria te pedir uma atenção especial, porque depois que a gente fizer essa leitura contínua, eu vou pontuar versículo a versículo. A gente vai fazer isso com calma, porque eu sou um pouco acelerada. Não tanto, mas um pouco. E como eu estou levemente nervosa, eu vou fazer com mais calma ainda, para a gente conseguir entender, traçar um caminho e não ficar nenhum tipo de dúvida em relação a cada um dos versículos. Amém? Então, fiquem atentos aos versículos, fiquem atentos ao que será dito e vamos juntos seguir a jornada que o Espírito quer nos comunicar essa manhã. Todos acharam? Quem não achou, diz misericórdia. Meu Deus, glória a Deus, todos achamos. Ô, glória. Vamos lá, a partir do 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E, ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem também o mesmo? E, se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Vou orar rapidinho, tá, irmãos? Senhor, obrigado pela sua palavra. Senhor, o nosso único pedido é que você seja exaltado e o seu evangelho esteja claro em nossa mente e coração. Batiza-nos com a sua palavra, Senhor. Jesus, que seja você e não eu. Espírito, manifesta a sua vontade nessa manhã. Toca os nossos corações e revela o que a sua mente e o seu coração estão dizendo para nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Primeiro que a gente vai pontuar é o versículo 38. O versículo 38 diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Quando a gente lembra dessa frase, a gente liga o que vem na lei de Moisés. Lá em Êxodo 21, a gente pode observar que alguns dos estatutos que Deus entrega a Moisés para o seu povo, o que seria estatutos? É um conjunto de regras para que eles vivessem ali o início de uma sociedade como filhos de um único Deus, depois que saíram do Egito. Então, eram princípios e regras que o povo viveria a partir daquele momento, pós-libertação. E aqui a gente vê novamente essa frase. Jesus alertando os seus filhos, os seus discípulos. Vocês ouviram atrás, olho por olho, dente por dente. E a gente consegue ver nas Escrituras, Jesus sempre repetindo isso. Eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. E Jesus vem trazendo uma clareza sobre isso. Ele vai se referir aqui, essa parte do olho por olho, dente por dente, à lei do talhão. Quantos aqui já ouviram falar sobre essa lei? Quase ninguém, mas a irmã ali já ouviu. A lei do talhão é um princípio de justiça retributiva comum na época. Mas a retribuição era exigida por uma sentença judicial, para o bem da comunidade. Não era para satisfazer uma vingança pessoal. Ou seja, basicamente o que Jesus estava dizendo aqui era para eles pararem de usar essa lei como uma justificativa para uma vingança e uma justiça própria. Então vamos lá, o irmão me ofendeu, então eu quero minha justiça e eu exijo agora essa lei. Que o irmão tem a mesma coisa que me fez, mas não como um ato da lei em si, mas não, é por vingança. Eu quero que isso aconteça porque eu quero que ele se dê mal. E não por um bem comum da comunidade e que tudo caminhe de uma forma tranquila.
Então, Jesus aqui estava trazendo clareza que, dessa maneira, não era como eles deveriam continuar caminhando em base a essa lei. Aqui, os estatutos, eles não foram entregues para encorajar uma vingança ou para ser instituída para que o outro se sentisse à vontade em ser vingativo com o seu próximo. Mas ela foi instituída para refrear o mal por causa da dureza do coração do homem. Depois da queda, o coração do homem ele se tornou pecaminoso e ainda mais duro. E conforme os tempos se passarem, a gente aqui tem estudado isso no desenvolvimento, Jesus diz lá em Mateus 24 que o amor de muitos ele vai continuar se esfriando até o fim dos tempos. E as coisas vão piorar. Então, com o intuito de fornecer à comunidade uma concessão, uma regulamentação legal, para funcionar como um dique que ali refreia toda a violência que flui do coração do homem. Todos entenderam? Amém? Tá abaixo? Lá próximo. É porque eu já falo alto, tem medo de... Oh, meu Deus. Beleza, vamos lá. Próximo versículo é o versículo 39 que diz: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Aqui a gente vai ver a plenitude em relação a essa lei olho por olho. Os antigos escritos judaicos dizem que o ferir na face é bater em alguém com as costas da mão, que é com essa parte aqui. Não sei aqui quantos viram A Paixão de Cristo do Mel Gibson. Tem uma parte que Jesus ele é apresentado diante dos judeus, de todo um povo. E aí um dos fariseus vem diante de Jesus quando ele fala, ele fica calado. E aí ele fala, todos começam a falar diante dele: ah, você disse que era filho de Deus, era o filho do homem. Isso para eles era um escândalo, como a gente bem sabe. E nesse momento um dos fariseus batem nele. E é exatamente essa ação que ele faz. Assim. Não vou representar nos irmãos para a gente estar evitando esse insulto. Mas, daqui, de uma forma mais clara, alegórica, digamos que aqui tenha um ser humano, e ao invés de a gente dar o tapa comum, né? A gente vê aí nas novelas da vida, nas séries, a gente vê que o tapa é mão cheia. Mas, nos escritos judaicos, o tapa que eles entendem como um tapa do insulto é com as costas da mão. Então, a gente tem que entender que quando aqui Jesus faz a referência a esse, se alguém lhe ferir a mão direita, a face direita, oferece-lhe também a outra, porque naquele tempo era um insulto muito grave, era um tapa de insulto, não unicamente físico. Não era uma coisa, caramba, bateu no meu rosto. Não, ele me insultou ferozmente. E isso, de acordo com a Mishnah, que é, né, a lei dos judeus, era punido com uma multa muito grave. Então era um insulto absurdo você levar esse tapa. E aqui Jesus está dizendo diretamente: se você levar um tapa, você dá a outra. Ou seja, você foi extremamente insultado. Não, coloque seu coração humilde, oferece a outra. Aqui, Jesus não está dizendo que um ataque físico ele não pode ser resistido. Você está apanhando injustamente, de forma inocente, você vai simplesmente não fazer nada. Não, porque a gente viu que com a vida de Jesus, ele enfrentou aquilo que era errado. A gente viu Jesus virar as mesas no templo. A gente viu a jornada de Jesus com ele sempre exortando os fariseus com aquilo que estava errado. Mas, diante disso, o que Jesus está dizendo que o verdadeiro cristão deve fazer e aprender é não se ressentir com nenhum insulto e não buscar uma retaliação por uma ofensa, sabe? A gente viu isso também, e eu queria que você abrisse, por favor, em Isaías 53. Isaías 53. Eu vou ler a partir do 3, tá? Foi desprezado e rejeitado pelos homens de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca como um cordeiro, que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus viveu isso no período da sua crucificação. Ele foi ofendido, ele foi afligido, muitas ofensas foram colocadas sobre ele, ele foi cuspido, ele foi humilhado. E diante de tudo isso, o que Jesus fez? Ele orou pelos seus ofensores, ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Ele orou por cada um que o ofendeu. Será que nós, diante das ofensas da vida, seja com o irmão em Cristo ou até no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, seja onde for, nós faríamos isso, daríamos a outra face, que é colocar o nosso coração em prol do outro e orar por aqueles que nos ofendem? Porque isso é um escândalo. Eu vou orar por quem está me ofendendo? Isso é um absurdo. Ele merece uma retaliação, ele merece alguma coisa. Mas o Senhor diz: não. Nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos ofendem, porque esse é o princípio de uma vida com Cristo. Um cristão que é verdadeiramente discípulo de Cristo. Amém? Versículo 40, de Mateus 5, voltando para lá. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Aqui a gente vai ver também mais dos princípios da lei de Moisés e por que Jesus está trazendo esse exemplo. De acordo com a lei de Moisés, o manto externo, e eu até vim aqui com o meu sobretudo aqui, só para a gente ter um exemplo, tá, irmãos? Porque, Jesus trouxe aí uma graça sobre mim, eu falei, vou vestindo até, com uma capa. Glória, viu? Olha como Deus faz. De acordo com a lei de Moisés, o manto externo, a capa não podia ser tirada de alguém. E a gente vai encontrar isso, eu vou te dar essa referência, você anota, depois você vai lá ler. Está em Êxodo 22, 26, Deuteronômio 24, 13. A túnica era de fato como se fosse uma roupa por cima, um sobretudo. A túnica era a parte de baixo. Sabe um camisolão? Gente, todo mundo está vendo The Chosen? A gente sabe o que é a parte de baixo, né? É como se fosse uma camisola grande, um vestidão. E isso era usado por todos eles. E a capa era como se fosse um sobretudo, que ambos os sexos poderiam usar, e não servia apenas como uma peça de roupa, mas também como um cobertor durante a noite, especialmente no frio. Então, a capa era algo que não se podia tomar de um outro indivíduo, de um outro irmão. E aqui Jesus está dizendo: os discípulos que me seguem, aqueles que são os meus filhos, se forem processados para tirar aquilo que é lícito, até o que não pode ser tirado, eles vão entregar de bom grado. Então, até aquilo que eu tenho ao meu favor de não entregar, eu vou dar, porque esse é o meu coração. Esse é o coração daquele que segue a Jesus. Nosso coração é aquele que anda com as mãos leves, porque no caminho, se algo acontecer, nós estamos prontos para renunciar tudo que for preciso para darmos testemunho de quem segue Jesus. E não carregar com as mãos firmes, não, é meu. Sabe o Senhor dos Anéis? Meu precioso. É bem nesse sentido, sabe? Aleluia, estou ficando mais solta. Glória. Versículo 41, vamos lá. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Mais uma vez aqui a gente vai ter um entendimento do que acontecia naquela época e por que Jesus também trouxe esse outro exemplo. Naquela época, a Judéia estava sob uma ocupação militar romana, todos sabemos disso, amém? E devido à lei militar daquela época, qualquer soldado romano poderia ordenar a um judeu que carregasse a sua carga, a carga do soldado por 1 milha, que basicamente era 1,6 quilômetros. Porém, apenas 1 milha, porque a lei era somente 1 milha. Aqui, Jesus vai dizer o seguinte: vocês, meus filhos, meus discípulos, vão além dessa milha exigida. Caminhem mais 1 milha por livre, espontânea vontade e ação de amor. Porque, vamos lá, todo mundo sabe que quando você dá o mal e recebe o bem, você fica um pouco estragado, né? Você fica assim, meu Deus, eu fiz um mal a uma pessoa. Eu estou fazendo com que ela se sinta extremamente ridicularizada, porque era como os judeus se sentiam, humilhados. Eles eram
ferozmente ressentidos com o que estava acontecendo. Para eles era uma humilhação. Eu não sei quantos viram essa última temporada, sem ser a quinta, a quarta temporada de The Chosen. Mostra Jesus e seus discípulos caminhando e os romanos, vocês vão carregar. E aí os discípulos ficam irados. Jesus, você não precisa carregar isso não. Tira isso, pelo amor de Deus. Ele, gente, calma aí. Vamos lá, com um sorriso no rosto. Todo mundo irritadíssimo e Jesus lá. Vambora, galera, que isso? É só uma milha. E quando para uma milha, os romanos ficam, tira ele. Não, a gente vai carregar. Nesse momento você percebe, sabe, o rosto de cada um dos soldados ficando assim, derretido, constrangidos, porque eles não eram obrigados e eles estavam fazendo para humilhar os judeus. E mesmo assim eles caminharam mais uma. Porque o coração do Filho de Deus é um coração pronto ao serviço. E mesmo sendo humilhado, o nosso coração é revidar, entregar, responder em amor. Amém? Aqui, um dos exemplos que eu queria dar em relação a isso também é nos nossos dias atuais. Quantas vezes nos é pedido para fazer alguma coisa? Um exemplo, vou usar aqui a Vanessa. A Vanessa, foi exigido a ela algo específico em relação à igreja. Só que para ela a demanda é muito grande. Por quê? Porque a Evelyn tem muito pouco. Por que não entrega mais para a Evelyn? Por que só eu tenho que fazer sempre? Isso não é justo. É uma carga muito pesada, é algo muito para mim. Por que eu tenho que fazer isso e o irmão não? Por que só eu sou exertado? Por que só eu tenho que seguir o que está acontecendo? Os nossos olhos não estão voltados para o serviço que dignifica ao Senhor. Os nossos olhos estão voltados para aquilo que é justo ou injusto. Eu não quero fazer isso, porque o outro não faz, por que eu tenho que fazer? Ao invés de, o Senhor é digno. O Senhor é digno de eu me submeter à autoridade instituída. Os irmãos estão rindo porque eu já fui muito assim, tá? Eu vou dar aqui o meu testemunho diante dos irmãos. Muitas vezes eu já fui essa pessoa, pelo amor de Deus. Todo mundo está me exortando, mas o fulano de tal está fazendo lá e ninguém fala nada. Aí vem o quê? Quebra minhas pernas. Mas você não é todo mundo. Por quê? Porque tu, porém... E aí, pra que eu fui tatuar tu, porém? Pra quê? Por quê? Porque o Senhor tem me chamado para isso. Ai, meu Deus, chora não. Oh, aleluia. O Senhor tem nos chamado para morrer em favor do que Ele quer. O Senhor tem nos chamado para nos comprometer com a obra de Cristo. Por isso que é muito falado aqui na nossa igreja. Você que nos conhece, você que quer ser parte daquilo que estamos construindo, não tem como você ficar sentado, porque o amor que nós temos por Cristo e por sua obra é tão grande, que nós queremos expandir isso e te chamar para fazer parte. Não tem como você conhecer a verdade de Cristo e dizer, não, eu vou guardar para mim. É algo tão real, é algo tão grande, que eu quero que você faça parte também. Então vem sofrer conosco esse caminho que é a jornada de Cristo. Porque se os heróis da fé sofreram, o que nos diferencia deles? O que nos diferencia de carregar a carga mais uma milha sem olhar para o outro? O outro tem uma carga menor que a minha. Tudo bem, mas é o outro e você. O que você está fazendo em prol da jornada de Cristo? Será que nós estamos sendo participantes do que Ele está fazendo? Ou apenas reclamando que tudo que a gente está fazendo... meu Deus, eu não queria acordar 9 horas da manhã, me aprontar, chegar uns 20 minutos mais cedo, sentar, ter uma comunhão com os irmãos. Não, eu preciso do meu sono da beleza. Eu preciso dormir mais um pouquinho. Estou muito cansada, minha semana foi exaustiva. Irmãos, a minha também. Eu tenho certeza de que a semana de todos vocês foi extremamente exaustiva. Mas o Senhor é digno mesmo que nós estejamos exaustos. O Senhor é digno mesmo que no momento de louvor a gente esteja com sono. O Senhor é digno mesmo que a gente... eu não gosto desse irmão ministrando. Mas não é para você gostar, é para você adorar o Senhor. Mas eu não conheço essa música, mas eu conheço salmos. Então eu vou declarar o quanto o Senhor é digno. Mas eu estou tão cansado, eu não consigo pular, saltar, dançar e gritar e me expressar. Mas o Senhor é digno mesmo cansado. Não consegue levantar os braços porque está muito cansado, está doendo? Levanta as pernas e está tudo bem. Mas se expresse diante do Senhor porque Ele é digno. Amém, irmãos? E aqui a gente vale lembrar, né, que nós escolhemos seguir ao Senhor. Então a gente não está podendo reclamar muito não, porque o nosso caminho, a gente sabe qual é o nosso fim, é estar com Ele. E tudo nessa vida vale de viver e renunciar para estar com Ele eternamente. Vamos para o versículo 42. Dê a quem lhe pede
e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Aqui, eu tinha até pensado em falar algumas coisas, mas um versículo em específico acho que define completamente o que Jesus está querendo dizer. Eu queria que você abrisse, por favor, Romanos 12, versículo 21. Romanos 12, versículo 21. Amém? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com bem. Aqui Paulo repetiu e refletiu essa ideia que Jesus quis dizer nesse versículo. Dê a quem ele pede e não volte as costas àquele que deseja lhe pedir emprestado. Não vamos vencer o mal com o mal, vamos vencê-lo com o bem. Esse é o nosso coração, esse é o coração de quem segue a Jesus. E aqui a gente vai falar em específico agora dos versículos 43, 44, 45, 46 e 47. Vamos ler. Volta lá para Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Aqui a gente vê mais uma vez o Senhor se voltando para a lei de Moisés. Na lei de Moisés, se você quiser anotar a referência, lá em Levítico 19, 18 diz, para que ame o seu próximo. Ame o seu próximo, é isso que está escrito. Porém, alguns professores da época, nos dias de Jesus, acrescentaram uma aplicação de forma errônea, oposta e maligna, que é, além de amar o seu próximo, vocês vão ter uma obrigação igual, que é odiar o seu inimigo. E isso não foi o que foi estabelecido na lei. Os judeus naquela época consideravam o seu próximo apenas aqueles que professavam a mesma fé, os seus compatriotas. Então qualquer gentio para eles era considerado inimigo. Qualquer gentio, seja qual for, tanto que a gente vê bem claro isso em algumas séries, como até The Chosen mostra, como eles eram ríspidos com os gentios, com os estrangeiros. Não haviam saudações, porque era comum os judeus saudar uns aos outros, a paz seja convosco, e é como Jesus fala, vocês saudam apenas os seus próximos e não os seus inimigos, e assim fazem também os gentios. Então, o que Jesus está dizendo? Nós não podemos olhar o nosso próximo apenas aquele que professa a mesma fé. Eu não posso só amar vocês, os meus irmãos da comunidade Zelo, e não ao irmão que está ali fora, e seja qual for a religião dele. Está precisando de ajuda, eu vou simplesmente odiá-lo e não vou olhar para a dor dele. Assim como tem acontecido, o Juan falou aqui antes, sobre essa guerra, que está acontecendo no Irã, com Israel. O que os judeus colocaram sobre eles em relação a odiar o Irã, o que a igreja, o peso da igreja também fala sobre só unicamente orar por Israel e não olhar pelo Irã. Irmãos, Deus também deu uma promessa a Ismael. Naquele momento em que Agar estava olhando para o seu filho, Deus simplesmente fala, um anjo na verdade, está lá em Gênesis 21, 17 ao 18. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Menino aqui é Ismael. Desde o lugar onde ele estava. Erga-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Isso é uma bênção de Deus sobre ele. A gente sabe que Deus escolheu Isaac como filho da aliança. Todos sabem disso. Israel é o filho da aliança, isso precisa estar claro no nosso coração e na nossa mente. E devemos sim orar por Israel incessantemente, porque as escrituras nos ensinam a isso, mas não virar as costas para Irã. Nós não podemos virar as costas. Nossa oração é por conversão em massa. Nossa oração é para que eles sejam alcançados. Nossa oração é que cesse a guerra e haja paz. Esse é o nosso papel, e não odiá-los. Cristo, mais uma vez lembrando desse episódio, enquanto todos estavam ali ofendendo eles, amou eles, orando por eles.
Então, o nosso papel aqui é não odiar o nosso inimigo, mas amá-lo e orar por ele também. E por aqueles que nos perseguem. Esse deve ser o coração daquele que é filho de Cristo. Se a gente não fizer isso, não tiver Cristo como nosso maior exemplo, não viveremos uma vida piedosa diante do Senhor, em graça, em crescimento. Nós faremos aquilo que nos convém. Me convém ser inimigo de quem eu não gosto, porque o fulano tem uma personalidade diferente da minha. Então, se a gente não bateu, ele é meu inimigo. O jeito dele é esquisito. Quantas vezes eu já ouvi isso? Meu Deus, você fala muito alto. E muita gente parou de falar comigo por causa disso. Mas é o meu jeitinho, e foi Jesus que me fez. E glória a Deus por isso, irmãos. Obviamente a gente vai ali, né, sabendo o momento de falar um pouco mais baixo e tudo mais. Mas os irmãos vão ter que me amar, tá? Porque a Bíblia diz, amem os próximos. E aqueles que te perseguem, oh, aleluia! Nosso papel é amar uns aos outros, irmãos. Até aquele irmão que está no seu trabalho, sabe, na igreja caseira, eu sou da igreja caseira da Mel do João, e uma das nossas irmãs deu um testemunho sobre isso, que no trabalho dela, ela estava sendo atribulada, meu Deus, tribulada por uma irmã, e queria simplesmente responder à altura, e ela não fez, porque ela pensou em Cristo e olhou para esse testemunho, eu sou filha de Deus, e o meu papel não é esse. E aquilo muito edificou a nossa vida, porque esse é o nosso papel. Quantos de nós não quase riscaria ali, pisaria na linha, opa! Quanto, gente? A ira vem, sabe? Às vezes vem um enviado. Mas o que a gente faz? A gente ora pelo enviado. Sai em nome de Jesus. Já te vi. Meu Deus, eu te amo. E Jesus também. Aleluia. Prega o evangelho, irmão. Salva aquela alma. A gente sempre pensa em repelir, expulsar. Não, o nosso papel é trazer para perto. Até aqueles que a gente não se dá bem. É difícil? A gente vai fazer o quê? É a vida do cristão. Caminhar com aquilo que é difícil. E é difícil, irmãos. Meu Deus, como é difícil. Ô Senhor, tua graça nos basta. Graças a Deus. Assim também a gente tem que fazer com muitos outros exemplos, sabe? Como a ideologia de gênero. A gente tem muita tendência a simplesmente tratar como nossos inimigos porque pensam diferente de nós. As linhas teológicas, porque eu sou pré-milenista histórico, porque eu sou amilenista. Não, então você não é meu irmão em Cristo. Você pensa diferente de mim. Não, irmãos. Todos nós acreditamos que Cristo vai voltar. Glória a Deus por isso. E vamos continuar caminhando para que o evangelho seja proclamado. Caminhar junto. A nossa bandeira é Jesus. Mesmo que tenhamos inúmeras denominações, e isso por conta, né, de doutrina e outros tipos de pastores, e isso é comum, é normal, ok. Mas nós não somos inimigos. Meu Deus, eu vim da Assembleia, acho que ninguém percebeu. Eu amo a Assembleia, eu amo. Cresci com vigília, cresci com consagração, joelho no chão. Minha mãe mandava a gente botar a boca no pó. Imagina, eu 10 anos de idade aqui, eu não quero, minha mãe, boca no pó. Agora... Eu me carregava a minha irmã de 2 anos no colo. Eu e meu irmão, sabe? A gente ia pra vigília, saía de lá, 6 da manhã, comprou 2 pandeiros pra gente. Eu tocava pandeiro, irmãos. Tocava pandeiro, eu vou fazer audição. Eu vou fazer pra música, tocar no pandeiro. Aleluia, né, Juan? Glória a Deus. Irmãos, e não quer dizer que a forma como os assembleanos fazem a sua doutrina e liturgia de culto quer dizer que eles são errados. E para eles também não quer dizer que nós, que somos não somos mais, mas éramos da igreja de Parede Preta, que somos diferentes ou errados. Não, irmãos. É só questão de foto. Só uma coisa tranquila, né? Aqui a irmã concordando que trabalha com isso. Só para ajudar. Mas nós professamos o mesmo Cristo. Que nos salvou, morreu na cruz por nós, ressuscitou ao 3º dia e hoje nos colocou no amor do seu Filho para que eternamente vivêssemos com Ele. Amém? Todos cremos nisso, né? Glória a Deus, amém. Abre aí, por favor, em João 4. João, capítulo 4. Vamos ler o versículo 20 e 21. João 4, 20 e 21. Amém? Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
Eu não falei primeira não? Vocês vão estar me perdoando em nome de Jesus, porque vocês têm que amar o próximo. Tá? Então vai lá, eu aguardo. Perdoa, oh, aleluia. Eu pulei um aqui, eu achei que todo mundo tinha entendido. Tá? Vocês que não estão ligados aí. Vamos lá, todo mundo achou? De novo, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então aqui está bem claro. Acho que não nos exige mais explicações. Eu não tenho como amar a Marcele que eu vejo, não amá-la. Eu não a amo, eu odeio. E digo que amo ao Senhor. Não tem como. Porque nós somos pequenos cristos na terra. O Cristo que habita em mim habita nela. Nós precisamos resolver as nossas questões, sejam elas quais forem. Porque a vida em comunidade, irmãos, ela é difícil. Claro que é, porque somos pessoas diferentes, pensantes, cada um pensa de um jeito. Tiveram criações diferentes. Mas é ferro afiando ferro. Mateus 18 está aí. Foge deles, tenha comunhão com todo mundo. Meu Deus, olha, ame todo mundo. Mas nós temos uma forma legal, correta e amorosa. Porque o fundamento do Mateus 18 não é a discussão, é ganhar o irmão. Então eu preciso ganhá-lo em meu coração. Esse é o fundamento, amar o nosso irmão. Amém, irmãos? Amém. E eu queria citar uma citação, de Spurgeon, que quando eu estava estudando, eu li, eu achei assim, muito preciosa. E eu vou ler devagar, para que os irmãos ouçam e sejam tão impactados quanto eu. Foi Spurgeon, tá? Que falou. Como se não levasse em conta o caráter humano, Deus faz seu sol brilhar sobre o bom e o mal. Como se ele não soubesse que algum homem é vil, ele faz com que a chuva desça sobre justos e injustos. No entanto, ele sabe, pois não é divindade cega. Ele sabe que quando seu sol brilha sobre os hectares de um avarento, está produzindo uma colheita para o pobre. Ele faz isso deliberadamente. Quando a chuva cai sobre as plantações do opressor, ele sabe que o opressor ficará mais rico por isso. E quer que ele fique. Ele não está fazendo nada por engano. E nada é feito sem um propósito. O que Deus nos diz quando age assim? Creio que ele diz o seguinte: este é o dia da graça gratuita. Este é o tempo da misericórdia. A hora do julgamento ainda não chegou. Quando ele fará a separação entre os bons e os maus. Quando ele subirá ao tribunal e concederá diferentes porções aos justos e aos ímpios. Essa é a nossa mente em relação a tudo isso. E quando eu li essa citação, eu lembrei do salmista, no Salmo 73. Quando ele se queixa ao Senhor. Mas por que prosperam os ímpios? Por que eles estão prosperando tanto? Por que isso está acontecendo? Olha eu aqui diante do Senhor. E aí no final do Salmo a gente consegue ver ele descobrindo. Quando ele entra no santuário de Deus, ele descobre o fim desses ímpios. Mesmo eles prosperando, mesmo eles vivendo uma boa vida, mesmo tudo isso parecendo injusto aos nossos olhos, quando ele entra diante do Senhor, ele entende que o seu papel, independente do que esteja acontecendo ao seu redor, é estar diante do Senhor, confiando e anunciando as suas obras. Porque o fim daqueles que não estão em Cristo é um, mas o nosso será outro. O nosso papel é permanecer olhando e confiando no Senhor. Quando a gente pensar e se queixar, a gente entra no santuário de Deus. Volta os nossos olhos para Ele e vamos nos lembrar que o nosso papel é continuar confiando e anunciando as boas novas e confiando no Senhor porque Ele é digno. Amém, irmãos? E aqui é o último versículo. Estou caminhando para o fim. É muito maneiro falar isso, igual um pregador, né? Estou caminhando para o fim, irmãos. Versículo 48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Abre comigo, por favor, em Romanos 3, 21, 22. Romanos 3, 21, 22. A gente vai ver nesse versículo que Jesus ele demonstrou que a gente precisa de uma justiça que esteja à parte da lei. E aqui Paulo disse isso.
Amém? Posso ler? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus vem mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Qual deve ser a nossa relação atual com a lei, conforme realmente interpretada? A gente vai olhar para ela como pecadores culpados, que nunca vão se tornar justos, que nunca vão conseguir ser justificados por Cristo, ou vamos olhar para ela sendo justificados, confiantes na lei que vem de Deus, mediante a fé e não as obras? Mediante a fé em Cristo Jesus e no seu sacrifício. Nosso papel diante de tudo isso é olhar para o Senhor e para o seu sacrifício, porque nós somos justos mediante a fé nele e não as nossas obras. E era isso que Jesus estava tentando dizer. Nosso coração tem que ser um coração daqueles que amam o Senhor e respondem a isso em fé. Amém? E por fim, quando se trata de entender a interpretação e as exigências da lei, é bom a gente lembrar de outro aspecto do ensino de Jesus sobre a lei. Quando a gente se concentra no mandamento de amar o próximo e amar a Deus, a gente entende corretamente as leis de Mateus 22, 37 e 40. Você pode anotar aí para ler depois. O apóstolo Paulo diz praticamente isso, e foi o que a Camila disse na última vez que ela pregou aqui. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Está lá em 1 Timóteo. Se nós caminharmos diante disso, um coração puro, uma boa consciência, uma fé sincera, repleta do coração de Deus, a gente não vai errar. A gente vai viver uma vida piedosa diante da graça de Deus. Então a gente deve guardar isso, guardar a lei do Senhor, colocar o nosso coração diante de Deus, pedir por um coração puro e uma fé sincera e não fingida. Não uma fé que, eu quero mostrar como os fariseus faziam. Eu quero mostrar que eu oro alto porque eu sou santo. Eu vou fazer acontecer porque eu sou alguém, eu quero ser alguém. Não. Nós fazemos porque amamos o Senhor e temos fé no seu sacrifício e que Ele ressuscitou e hoje somos salvos pela graça. Todos cremos nisso, irmãos? Nosso papel diante de tudo isso que nós ouvimos aqui, tudo isso que a gente tem escutado desde o primeiro versículo do Sermão do Monte, desde a primeira pregação lá quando o Juan iniciou, e acredito que até o fim dela, o que devemos guardar é que o nosso coração precisa ser de Cristo. E a nossa mente, o nosso coração depositados na palavra de Deus. E se seguirmos a palavra, nós não vamos errar. Precisamos nos comprometer com o Evangelho de Cristo. E aqui não só, eu aceitei Jesus, eu creio em Jesus, então eu já estou comprometido. Não, irmãos, é com tudo. É com todo o nosso ser, o nosso compromisso nos cultos, nosso compromisso na igreja caseira, nosso compromisso com os irmãos, em servir uns aos outros, em olhar, perceber o irmão estranho e pensar, meu Deus, ele é tão estranho. Não, irmão, tá tudo bem, me deixa orar por você, me deixa te servir. Irmão, eu estou aqui para te servir. É olhar a necessidade do outro e não apontar, mas servir. Nossa, o irmão está passando por dificuldades. Irmãos, olha só, o irmão fulano e ciclano está passando por isso. Vamos nos unir, vamos servir, vamos ajudá-lo em oração, mas também com as práticas. E se o irmão está fraco na fé, se o irmão não tem força, se o irmão não consegue seguir, se ele não está mais como antes, e a gente percebe isso, ou ele compartilha isso com você, não é para você expor, mas orar e ser suporte. Quando a Bíblia diz suportar uns aos outros, é um suporte como isso aqui, de mesa, sabe? Não é, ai meu Deus, eu tenho que suportar o irmão. Não, eu vou suportá-lo e caminhar com ele mais outra milha. Por quê? Porque se eu estou forte, eu posso cooperar com ele para que a graça do Senhor, orando por ele, para que a graça e o Espírito sejam derramados e ele seja fortificado na fé.